No vídeo de hoje eu trago para vocês aqui no canal a Ford Maverick, que vocês já viram outras vezes, só que tem uma diferença nessa daqui. Essa é a Maverick com motorização híbrida. Isso mesmo, ela está muito mais focada na questão de eficiência de consumo de combustível. E por conta da motorização híbrida, existe uma série de diferenças mecânicas entre essa versão aqui e a versão que a gente já conhece, a Lariat FX4. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, em especial como essa picape consegue ser eficiente na questão de consumo. Olhando assim por fora, vocês nem vão notar tantas diferenças entre a Maverick híbrida e a FX4, a Lariat FX4 com motor a combustão. Mas tem uma diferença muito importante, porque a Maverick híbrida só tem tração aqui nas rodas dianteiras, enquanto a Maverick que a gente já conhece tem aquele sistema sob demanda, que acopla automaticamente o eixo traseiro quando precisa. Por conta disso, a Ford deixou bem claro. O objetivo dessa picape é atender aquele cliente que vai fazer dela um uso muito mais pessoal, portanto não é uma picape que está desenhada ou indicada para questão de trabalho, e também uma picape para uso muito mais urbano. A gente sabe que tem muitos clientes que não têm a necessidade da tração 4x4, faz um uso de picape mais corriqueiro, nas cidades ou viagens mais leves. Então essa picape é para esse tipo de cliente. A Ford Maverick está numa categoria de picapes intermediárias, não é aquela picape média que tem a construção de cabine sobre chassi. Ela tem uma construção aqui de monobloco, que inclusive deriva aí do Bronco Sport, que a gente também já conhece. A concorrente mais próxima dela seria a Fiat Toro, só que a Ford Maverick ela chega a ser bem maior que a Fiat Toro. Só para vocês terem uma ideia, a distância entre eixos é de 3,7 metros. E esse dado é importante porque um dos diferenciais bem grandes aqui dessa picape é o espaço interno e o conforto que ela entrega. Vamos relembrar isso aqui ao longo do vídeo. Aqui atrás, outro dado importante. Freio a disco nas 4 rodas, afinal de contas, mesmo ela tendo um pouco menos de potência que a FX4, ela tem um excelente desempenho. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, porque a suspensão aqui atrás, nessa versão aqui, é semi-independente, não é aquele sistema multibraço que a gente encontra na FX4, que é uma suspensão totalmente independente. Isso tem muito a ver com a questão da tração. Como você não tem aquele semi-eixo que vem aqui atrás para distribuir tração para as rodas traseiras, a suspensão semi-independente acaba sendo uma construção, digamos assim, mais prática e fácil na linha de produção. Apenas para reforçar como a Ford Maverick é grande, ela tem um comprimento total de ponta a ponta de 5,7 metros. A título de comparação, a Fiat Toro tem 4,91 metros. Então estamos falando aqui de 16 centímetros a mais. Curiosidade, essa picape tem uma grade de radiador ativa. Como é que funciona isso? Bom, vocês estão vendo aqui a grade de radiador convencional para entrada de ar. Mas aqui atrás, vou até colocar o dedo aqui, ó, vocês estão vendo aqui que tem algumas aletas aqui. Essas aletas, elas abrem e fecham conforme a necessidade. Se não houver necessidade de entrada de ar, ela vai fechar. E isso é uma das coisas que ajuda na questão do arrasto aerodinâmico. Por incrível que pareça, isso faz diferença em túnel de vento, aumentando assim a eficiência do conjunto. Essa picape aqui tem sistemas de assistência à condução. Eles são baseados aqui, ó, nessa câmera instalada aqui no para-brisa, atrás do espelho retrovisor. Bom, a câmera está permanentemente filmando a pista. Se ela perceber que você está se aproximando muito rápido de um outro veículo, ele vai te alertar. E se existir a possibilidade de uma colisão, o sistema vai pré-condicionar os freios. Com que objetivo? Ou mitigar ou evitar essa colisão. Lembrando que esses sistemas de assistência são sempre no objetivo de minimizar o que pode acontecer num acidente. Iluminação aqui na frente é exatamente igual ao que a gente já conhece da outra Maverick, né? Então você tem um sistema que é baseado em LED. Aqui na parte superior você tem a luz de lanterna e a luz de rodagem diurna em LED. Na parte de baixo você tem o farol baixo e também o farol alto em LED, em projetores separados. Mas a luz de pisca, como vocês podem ver, ela tem um sistema de iluminação convencional com lâmpada incandescente. E o detalhe, tá muito claro aqui, né? Não tem um farol auxiliar dianteiro. Quando a gente abre aqui o capô, a gente vê coisas bem diferentes da Maverick FX4 que a gente já conhece. Aliás, bem diferente até mesmo de outros carros. Vamos começar primeiro falando do sistema puramente a combustão, né? Então aqui nós temos um motor a combustão, é um motor 4 cilindros, 2,5 litros
aspirado e um motor de ciclo Atkinson, tá, pessoal? Não é o ciclo Otto. A gente sabe que esse ciclo Atkinson aproveita melhor a questão da energia produzida pelo combustível. Esse motor vai entregar 164 cavalos de potência e um torque máximo de 210 Nm, o que dá um pouquinho mais que 21 kg de torque, 21,4 kgfm de torque. Só que ele não trabalha sozinho, ele trabalha também com mais outros dois motores elétricos. Aqui precisa um pouquinho mais de atenção, porque são dois motores elétricos, só que eles têm funções diferentes. O primeiro motor, esse faz o tracionamento do carro. Mas o segundo motor, ele não tem a função de tracionar o veículo. A função dele é basicamente dar a partida no motor a combustão e funcionar como um gerador. Quais são essas situações que ele é um gerador? A gente tem, por exemplo, a situação onde o carro desacelera e o movimento das rodas vai para esse motor, fazendo uma regeneração de energia carregando a bateria, e também quando o carro está eventualmente parado, você não tem mais carga na bateria de alta capacidade para fazer o ar-condicionado funcionar, o que acontece? O motor a combustão entra com esse motor gerador para produzir energia para o sistema, carregando assim a bateria de alta capacidade. E o primeiro motor elétrico? Bom, esse sim, esse tem condição de fazer o tracionamento das rodas do carro. Pois bem, a potência máxima desse motor é de 94 kW, o que equivale aí a 128 cavalos. O torque máximo dele é de 234 Nm, o que equivale a aproximadamente 23,8 kgfm. Pois bem, esse motor elétrico é o que trabalha em conjunto com o motor a combustão. Agora, a gente não pode simplesmente somar as duas potências e os dois torques para chegar na potência máxima, e eu vou explicar por quê. O motor elétrico ele tem uma característica que ele consegue entregar o torque bastante rápido. Mas à medida que você vai ganhando velocidade com o carro, principalmente quando você está em velocidades médias para as altas, esse motor já não consegue fazer tanta força no sistema. E aí quem que entra em ação? O motor de ciclo Atkinson, esse sim consegue ser mais atuante no que diz respeito a manter a velocidade do carro e acelerar o carro de média para alta. Já o motor elétrico ele é bastante eficiente em baixa, quando você vai fazer aquela saída de semáforo, quando você vai fazer aquela aceleração do 0 até 60, aí ele tem uma característica de ser mais atuante. Então, a conta para ter a potência combinada, ela não é simplesmente uma soma aritmética aqui nessa picape. A potência máxima combinada aqui do sistema é de 194 cavalos, mas a Ford não informou qual é o torque máximo combinado. Agora, a gente tem que entender como tudo isso chega nas rodas, né? Lembrando que aqui é só tração nas rodas dianteiras. Você precisa ter uma espécie de câmbio aí no meio. E aí fica um pouco mais complicado, porque essa picape não tem um câmbio convencional como a gente conhece de outros veículos. A Ford chama esse câmbio de ECVT. Mas a primeira coisa a entender é que não tem nada, absolutamente nada a ver com aquele CVT que a gente conhece da maioria dos carros aí no mercado brasileiro, que tem um sistema de polia e com uma espécie de correia que passa o movimento com as polias variáveis. Não é assim que funciona o câmbio aqui dessa picape. Essa picape traz um sistema de câmbio transaxle, traduzindo para português, eixos transpostos. Para tentar explicar para vocês mais ou menos como isso funciona, ele usa um princípio de engrenagens planetárias semelhantes àqueles que nós temos nos câmbios automáticos. Só que aqui não troca marcha, né? Ele é totalmente variável. Então quando você está arrancando com a picape em baixa velocidade sem demandar tanto, muito provavelmente só o motor elétrico vai funcionar. Então só uma parte desse sistema transaxle é que vai passar o movimento para as rodas. Se você fizer uma aceleração mais consistente, mais forte, aí ele vai entender que ele precisa, além de usar o motor elétrico, usar também o motor a combustão. Aí os dois motores usando esse sistema de engrenagens vai passar o movimento para as rodas. Entretanto, quando você faz uma desaceleração, o que ele faz? Ele deixa um dos motores elétricos desligados, desliga o motor a combustão e aí aquele outro motor, que é o gerador, entra recuperando energia. E também pode ter momentos onde o motor elétrico está desligado, o motor a combustão está ligado, para quê? Para acionar o motor gerador e para carregar o sistema. Moral da história. O sistema vai ser utilizado sempre de forma muito variável, sem troca de marcha,
atendendo aquilo que você está pedindo. Se você está pedindo performance, é um sistema de funcionamento. Se você está andando com mais suavidade, é outro sistema de funcionamento. E se você está na desaceleração, é um outro sistema de funcionamento. E tudo isso é sempre continuamente variável. Outra curiosidade, como a gente tem um motor a combustão e um sistema elétrico, ambos precisam ser arrefecidos. E como isso acontece? Você está vendo essa peça aqui? É onde está o líquido do arrefecimento. Mas olha a curiosidade, duas tampas. Uma desse lado e uma desse outro lado. Mesmo sendo uma mesma peça, tem dois compartimentos aqui dentro. Esse lado é responsável pelo arrefecimento do motor a combustão. E aqui a gente tem aproximadamente 11 litros de líquido. Já esse outro lado é responsável pelo arrefecimento do sistema elétrico. E aqui nós temos aproximadamente 4,5 litros de líquido. Moral da história: com tanta complexidade de construção, a gente precisa observar que esse arrefecimento é diferente para cada situação. Mas onde está a bateria de alta capacidade, que é responsável por receber a energia do motor gerador e também fazer o acionamento do motor de tração? Essa é uma bateria de íons de lítio. Ela está montada no piso do carro. Ela tem aproximadamente 27 quilos. Agora vamos aos números dela. Qual é a capacidade dessa bateria? Ela não é tão grande. Ela é uma bateria de 1,1 kWh. Se a gente comparar aí com veículos híbridos, plug-ins, por exemplo, a gente percebe que ela é bem menor, né? Veículo híbrido plug-in são baterias que são a partir de 10 kWh e a gente tem veículos até com baterias maiores. Então a gente vê que a capacidade dela não é tão grande, mas ela consegue entregar potência máxima, claro que bastante momentânea, de 27 kW. Então ela vai atuar mais em momentos específicos, mas ela não consegue atuar durante muito tempo porque ela não tem assim grande capacidade. E aquele líquido de arrefecimento que eu expliquei aqui na frente para vocês também é utilizado para resfriar essa bateria. Mas aquela bateria de alta capacidade é responsável por tudo no carro? Não, já expliquei isso, né? Mesmo modelos híbridos ou híbridos plug-ins precisam ter aí uma bateria ácida de 12 volts para acionar coisas como farol, central multimídia, painel e tudo mais. E cadê a bateria de 12 volts aqui na frente? Vocês estão vendo que a gente não tem ela aqui na frente. E não tem porque não tem espaço. Então essa bateria foi colocada num lugar que a gente já conhece da Ford Maverick. Aqui sob o banco traseiro tem esse espaço de compartimento, só que aquele é menor, porque quando a gente levanta essa peça aqui, olha o que a gente encontra aqui. A tal bateria ácida de 12 volts, que é responsável justamente para manter os outros sistemas elétricos do carro funcionando. A gente já conhecia esse compartimento da outra Maverick, mas lá na FX4 a capacidade máxima é de 73 litros. Já aqui é um pouco menor, por quê? Esse espaço que você tem aqui, mais desse lado, e um pouquinho de espaço que você tem aqui depois da bateria, a capacidade máxima de armazenamento aqui é 58 litros. Essa perda de capacidade está justamente por conta da alocação da bateria de 12 volts dentro do compartimento. Ainda que a Maverick híbrida seja parecida com a FX4 com motor a combustão, tem alguns números que mudam. Vamos falar aqui do ângulo de entrada aqui na frente, capacidade máxima para acessar um obstáculo sem bater ou raspar. Nessa daqui, 20,6 graus. Na FX4 é um pouquinho maior, 21,6 graus. E o ângulo de saída aqui atrás? Para você conseguir sair do obstáculo sem bater ou raspar. Nessa picape 21,9 e curiosamente na FX4 é 21,2, um pouquinho menor. Tem outro dado importante, aquele ângulo central aqui, né, que vai da base da roda ao centro do carro para você poder transpor aí um obstáculo. Nessa picape são 16,6 graus e já na FX4 ele é maior, 18,1 graus. Agora um dado bastante importante para o mercado brasileiro, né? A altura mínima em relação ao solo. Nessa picape aqui são 21,1 centímetros, já na FX4 é um pouquinho maior, 21,8. A gente consegue ver que são números próximos, mas existe uma diferença técnica entre a híbrida e a FX4 a combustão. Caçamba, temos algumas coisas, como a possibilidade de trancar a tampa usando aqui a chave do veículo. Bom, capacidade volumétrica. Tudo que a gente consegue aproveitar aqui de espaço, são 938 litros. Já a capacidade de carga, quantos quilos que você consegue colocar aí, são 659 quilos. A gente vê que não é uma capacidade tão alta. No mercado norte-americano, geralmente quem usa picape,
faz muito mais um uso de reboque do que necessariamente de capacidade de carga. Mas tem mais umas jogadinhas aqui, como por exemplo, você poder ter essa tampa aqui em alturas diferentes. E você faz isso mudando a posição desse tirante. Vamos ver como é que funciona. A mudança aqui é bastante simples. Você vai pegar a tampa, levantar com uma das mãos para tirar a carga aqui do tirante, puxa aqui e faz a trava aqui em cima. Pronto, ela já está na altura. Como é que você faz a mudança do outro? Fica até mais fácil, né? Porque você já aliviou a carga, então fica fácil você soltar aqui, para prender aqui, levanta um pouquinho e prende aqui na parte superior. Pois bem, para que serve essa tampa de caçamba um pouquinho mais inclinada? Imagine que você precisa transportar um tipo de madeira, que é bastante comprido, e a largura da madeira não vai caber aqui na caçamba por causa aqui da caixa de roda, né? Então, efetivamente, o espaço de carga vai ser daqui até a outra caixa de roda. Com a tampa um pouco mais inclinada, você pode deslizar essas madeiras aqui por cima da caixa de roda, e aí essa altura aqui é exatamente essa altura aqui da tampa. Você vai conseguir ganhar o espaço útil mais largo da caçamba para fazer transporte desses objetos que são mais largos e mais compridos. A versatilidade dessa caçamba é muito boa. Para começar, os pontos de ancoragem. Então a gente tem aqui na parte superior, são 4 pontos em todos os cantos da caçamba e também os pontos de ancoragem na parte inferior, são mais 4 pontos. Além disso, existe o flex bed. São compartimentos aqui do lado para você guardar outros tipos de coisa. Dos dois lados da caçamba você pode tirar essa tampinha. Se forem coisas não tão pesadas, você pode usar esta configuração. E se forem coisas maiores e mais pesadas, só tirar aqui essa parte de baixo do flex bed e usar até embaixo. E isso acrescenta versatilidade para você organizar, por exemplo, ferramentas. Outro destaque aqui é o prático abridor de garrafa, isso mesmo. Essa peça que vocês estão vendo aqui é um abridor de garrafa. Só colocar a garrafa aqui e você consegue fazer a abertura com muita facilidade. Na hora do acampamento é um recurso a mais que faz toda a diferença. A Ford Maverick vem de fábrica já com preparação do engate, aquele sistema de cabeça removível, né? É só você comprar a cabeça e colocar aqui. Pois bem, a capacidade de reboque dessa picape é um pouquinho superior a 900 quilos. Espaço no banco traseiro é uma coisa onde a picape Maverick vai muito bem. Eu deixei os dois bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente, ó. Do meu joelho ao encosto do banco são aproximadamente aqui 5 dedos fechados. A movimentação de pés aqui também vou caracterizar como boa. Lembrando que a gente tem que comparar esse espaço aqui com outras picapes e ela vai muito bem. Até mesmo a inclinação do banco aqui é boa. Também tem esse descansa-braço escamoteável que você pode usar aqui os porta-latas como porta-objetos. E aqui a gente ainda tem 2 portas USB, uma do tipo A, uma do tipo C. E se você precisar, tem alça de segurança aqui no teto, tem ganchinho para você poder pendurar um cabide e até mesmo essa luz aqui, que não é necessariamente leitura, mas ilumina tudo aqui atrás. Porta-objeto é um ponto onde a picape Maverick brilha. Para começar, o descansa-braço, que quando você levanta, tem um espaço muito bom aqui para guardar várias coisas. Mas além do descansa-braço, olha como esse console aqui é organizado. Eu deixei várias coisas aqui no banco para vocês verem como dá para organizar tudo. Suporte de celular, você pode colocar ele aqui. Chave, você pode colocar ela aqui. Controle remoto de garagem, tem espaço aqui também. Carteira, que é aqui na frente. Smartphone, você pode colocar um aqui deitado e outro smartphone, eu que uso 2, você ainda pode colocar um aqui em pé. E ainda tem essa caixinha que eu consigo guardar aqui. E ainda sobrou espaço para guardar mais coisas, lembrando que tem aqui o descansa-braço entre os dois bancos. Então nesse ponto, o Ford Maverick dá de 10 em qualquer concorrente. Por ser um veículo híbrido, existem alguns casos onde ela pode se deslocar em modo 100% elétrico, não emitindo qualquer tipo de ruído. Mas e aí, como é que faz com animais e até mesmo pedestres distraídos? Para isso, ela simula um ruído. O picape está ligado, você não está escutando nada. Agora eu vou engatar. Olha o ruído aí. Então esse ruído fica presente para avisar as pessoas. E quando você engata a ré, ele muda. Aqui ele faz um bip junto. Para chamar ainda mais a atenção das pessoas. E quando você para a picape e põe em parque, ele desliga. Tá vendo? Tudo isso para segurança.
Hora de dirigir aqui a Maverick híbrida. Bom, essa aqui é a chave do carro, tem que estar aqui dentro para a gente poder dar a partida. Vamos lá? Bom, acabei de dar a partida e a gente percebe que o motor a combustão está ligado. Mesmo com o ar-condicionado desligado, por que a picape deve estar fazendo isso? Algumas explicações possíveis. Primeiro, esse motor a combustão é o que carrega o sistema elétrico de alta capacidade, usando aquele segundo motor gerador que tem lá, né? Então ela deve estar dando alguma carga na bateria justamente para sustentar o motor elétrico. E também, se você ligou o carro aqui pela primeira vez, ela deve fazer um check do motor a combustão, ver se está tudo em ordem, temperatura do motor e tudo mais. Mas a gente sabe que se a gente deixar o carro um pouquinho de tempo assim antes de sair, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o motor a combustão, ó. E acabou de fazer isso agora. Agora o motor a combustão já não está mais desligado. Então, ele deve fazer esse primeiro check, carregar um pouco o sistema, e aí você pode usar o veículo normalmente, que aí ele vai começar a usar o modo híbrido. Então vamos lá para a nossa manobra, mas antes, o que eu vou aproveitar aqui, ó? O carro já está ligado, eu vou ligar o ar-condicionado. Já está ligado, já está ventilando aqui, inclusive eu estou sentindo aqui que ele já está refrigerando o ambiente aqui dentro, né? A gente está com a temperatura programada aqui em 22 graus, se quiser pode até diminuir um pouquinho, lembrando que ele tem um sistema de ar-condicionado automático dual zone, você consegue ter uma temperatura diferente para passageiro e motorista, e ela exibe aqui as funções na tela da central multimídia. Mas olha só, mesmo com o ar-condicionado funcionando, curiosamente o motor não está ligado. Por quê? Porque ele está usando a bateria de alta capacidade justamente para fazer o sistema de ar-condicionado funcionar. E vamos lá para a nossa manobra. Vou engatar a ré aqui. E a gente já tem aqui a câmera de ré, inclusive você consegue colocar aqui um zoom in ou um zoom out, e tem a linha de guia. E olha que legal, você tem as duas coisas, a linha de guia dinâmica e a linha de guia convencional. Mas a gente já sabe de outros carnavais que a Ford Maverick precisa de bastante espaço para fazer aí a manobra, tá, pessoal? Então realmente ela é muito grande e usa muito espaço. E ó, linha de guia dinâmica, eu vou até usar a árvore lá atrás, como se fosse eventualmente um engate, tem aqui o pontinho tracejado, só que tem um detalhe muito importante, não tem sensor de estacionamento, é só a câmera de ré, então tem que ficar prestando atenção na câmera e nos espelhos para fazer a manobra. E vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, justamente para a gente conseguir ver como é que fica o conforto e isolamento acústico. Primeiro o teste de tachão. Vamos ver se o carro é confortável? Alinhando. Bom, eu posso dizer para vocês que eu achei sim a suspensão bastante confortável. Mesmo sendo semi-independente lá na traseira, bastante confortável, conseguiu absorver bem aí os tachões. Isolamento acústico. Lá no fundo a gente escuta alguns grilinhos, mas vamos ver melhor ali no piso desnivelado. Agora, a lombada 30 por hora. Como ela vai se sair nesse tipo de situação? Velocidade estabilizada em 30, vamos na primeira lombada. Passou bem, eu não senti nem bater nem raspar, lembrando que esses amortecedores aqui têm stop hidráulico para quando dá fim de curso na suspensão. Vamos de novo aqui na segunda lombada 30 por hora. Olha, eu tenho a sensação que alguma coisinha lá na frente raspou, mas raspou de leve, não foi uma raspada muito forte. Agora vamos no piso desnivelado para a gente ver o ruído aqui dentro. Vamos lá? Pessoal, passa um pouco de barulho de grilinho aqui dentro, tá? Alguns ruidozinhos pequenos, não é nada muito forte, mas a gente percebe sim que tem um pouco de ruído aqui dentro. O que a gente está percebendo é que na prova de lombada, pelo menos, a picape consegue se sair muito bem, sem muitas dificuldades aí para conseguir atravessar os obstáculos. E a nossa manobra de fim de rua, vamos lá. Saindo do nosso ponto de referência, vamos ver quanto espaço que a Maverick precisa. Parando aqui no nosso ponto de referência, volante. Uma volta, pouquinho menos que uma volta e meia. O volante é bastante leve. Vamos agora até encostar o pneu aqui na guia.
Vamos lá, mais um pouquinho, ó. Não tem sensor de estacionamento dianteiro. Nesse ponto, eu tenho praticamente 90 graus de curva, só que agora vamos voltar um pouquinho para desvirar o volante com segurança. Linha de guia dinâmica traseira, né? Câmera de ré, lembrando que não tem sensor de estacionamento, nem dianteiro nem traseiro. E olha, pessoal, como ela precisa de espaço para manobrar. A gente saiu aqui na rua bem para o lado esquerdo, né? Praticamente espaço de picape média para conseguir fazer a manobra. E faltam sensores de estacionamento. Usando aqui a tela do instrutor VE na estrada, vamos ver o que acontece com o carro. Nessa situação, que eu estou próximo dos 100 km por hora, a gente consegue ver que o motor a combustão está funcionando, porque ele coloca ali bem claro que o carro está em modo híbrido. Porém, quando eu tiro o pé do acelerador, olha só, a gente tem ali a indicação verde de que o carro está carregando energia. E nessa situação, o motor a combustão está desligado. A gente consegue ver isso também pelo indicador de ponteiro que a gente tem do lado esquerdo ali do painel. Você está vendo ali que o carro está carregando. O que acontece quando eu piso no freio? Ó, ele aumenta a eficiência da recarga, mas também pelo instrutor VE, você percebe que ó, ele sai da faixa verdinha e vai na faixa branca. O que é aquela faixa branca? A indicação que, além da recuperação, você está usando efetivamente o freio do carro. Naquela faixa branca, você não tem recuperação de energia, você tem simplesmente a dissipação ali de calor no freio que você não está aproveitando. Então esse instrutor aqui na estrada, ele é muito bom para mostrar para você o quanto você está dirigindo de forma eficiente, né? Se você está usando muito ou pouca potência do motor, e quando você faz as desacelerações, se você está fazendo uma frenagem que, entre aspas, joga energia fora. Se você conseguir ficar aqui dentro da faixa verdinha, é o melhor, porque recupera energia e não gasta o freio. E vamos testar aqui o alerta de colisão frontal com um sistema de pré-condicionamento de frenagem do carro. Olha só, tem um caminhão à minha frente, né? Estou a uma distância segura aí do caminhão, mas o que eu vou fazer? Vamos acelerar de uma forma que a gente possa ficar numa condição mais perigosa de colisão. Vamos ver o que o carro faz? Vamos lá. Acelerando aí contra o caminhão. Aí. Vocês estão vendo que o sistema dá um alerta bastante forte aqui no painel e faz esse pré-condicionamento dos freios. Objetivo: de evitar, ou se for acontecer a colisão, mitigá-la. Vamos entender o funcionamento desse modo L aqui na estrada. Eu estou mantendo uma aceleração constante do carro, sem mexer no pedal do acelerador. Vocês estão vendo ali o indicador de potência. Eu vou apertar o modo L agora. Olha o que acontece com o modo L, sem o modo L. Vocês estão vendo que tem uma variação ali na aplicação de força? Agora tem mais uma outra coisa. Eu vou tirar o pé do acelerador. Vocês estão vendo que eu estou recuperando energia. Vou apertar o modo L na desaceleração. Olha aí, sem o modo L e com o modo L. Pois bem, a Ford explica que esse modo aqui serve para quando você está usando o carro em descidas muito fortes, segurar um pouco o carro, ou até mesmo quando você está em subidas, você tem mais, digamos assim, resposta do conjunto. Mas para mim, pareceu aqui na estrada que esse modo L está funcionando muito mais como aquela função One Pedal que você tem em carros 100% elétricos, que quando você liga, o que acontece? Ele aplica mais regeneração de energia. E também quando o modo One Pedal está ligado, você tem que acelerar um pouco mais para o carro responder, porque você controla o desempenho enquanto você acelera. E foi exatamente isso que eu vi aqui na Maverick híbrida com o modo L ligado. Para quem não quer usar o indicador do instrutor VE, tem uma forma mais simplificada dele aqui no painel, que é esse, o indicador instantâneo de economia de combustível. Funciona como todos os outros carros que a gente já conhece, né? Então ele tem uma barrinha ali que mostra quantos quilômetros por litro você está fazendo naquele instante, mas ele também indica quando o carro está no modo elétrico. Então, por exemplo, eu vou tirar o pé do acelerador, olha aí. Ele dá a indicação ali que você está em modo 100% elétrico e que você não tem consumo de combustível. Então, na prática, além de ele mostrar o consumo instantâneo, ele faz a indicação o que está acontecendo com o motor a combustão e o motor elétrico naquele exato momento. É importante observar que nesse veículo não tem contagiros ainda que ele tem um motor a combustão. Por quê? Porque ele não tem marcha, né? É
tudo de forma muito variável. A utilização do motor a combustão, que acaba funcionando para tracionar o carro e também para atuar na geração de energia para o sistema elétrico. Então, o que a gente tem nesse marcador de potência é o quanto você está usando de potência instantânea naquele momento, ou o quanto você está recuperando de energia quando você está sem acelerar, ou até mesmo quando você pisa no freio. E ainda que o motor a combustão varie a rotação, essa variação se dá pela necessidade da geração de energia, né? Então, se você precisa acelerar mais, ele vai subir o giro para gerar mais energia, tanto para as rodas quanto para o sistema elétrico. E ele vai fazer isso de forma totalmente dinâmica, sempre explorando aquilo que você está demandando. Ou eficiência de consumo com uma condução mais moderada, ou performance quando você demanda mais do acelerador. Bora lá para a nossa retomada de velocidade de 60 para 120, mesmo ponto da rodovia, ó, 60 por hora, vamos pisar tudo. Você vê que o motor já vai buscar um giro lá em cima, né, para produzir o máximo de potência. 110, 120, foi rápido. A gente vê um conjunto bastante eficiente aqui quando o assunto é retomada de velocidade. Hora do teste de 0 a 100 aqui com a Maverick híbrida. Para isso, vamos fazer a situação com a melhor potência e condição de aceleração possível. Então, eu vou mudar aqui o modo de condução, vamos colocar aqui no modo Sport. Também vou desligar o sistema de ar-condicionado para a gente conseguir entregar tudo na picape. Vamos lá? Vamos estolar o carro pisando no freio e no acelerador. Ó, o motor a combustão já ligou, saindo. Você vai perceber que o motor só acelera e não troca a marcha, olha só. Aceleração infinita, né? E fizemos aqui o 0 a 100 em 8,95 nessa situação. Agora vamos numa condição mais normal. Então, ar-condicionado ligado, vamos mudar aqui o modo de condução para o modo normal da picape, que é esse aqui. Vamos ver se muda alguma coisa? Mais uma vez, vamos estolar o carro aqui, já liga o motor a combustão e saindo. E olha, mudou muito pouca coisa, mas mudou 8,97. E o modo Eco, será que muda alguma coisa? Vamos descobrir. Vamos pegar aqui o modo de condução, vamos até o modo econômico. Então o carro deve ter uma configuração diferente. Ar-condicionado ligado, vamos ver o que acontece. Estolando, saindo. E olha, impressionante, 8,97. Não mudou nada no modo econômico. E o câmbio no modo L? Primeiro, vamos colocar aqui no modo de condução normal do carro. E agora eu vou apertar aqui o botãozinho do L. Será que vai mudar alguma coisa? Vamos descobrir. Estolando o carro, saindo. $8,95. Mudou pouca coisa, mas acabou mudando. Bora fazer aqui um teste de consumo com a Maverick híbrida, saindo agora de São Paulo. São exatamente 6h35 da manhã, muito provavelmente vou pegar um pouco de trânsito até Itu, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo, qual é a situação que nós temos. Bom, média de 18,1 km por litro, que é uma média muito boa. O carro já está ligado, o motor a combustão está totalmente desligado, né? Ele tem carga na bateria. Então vamos ver. Desde que eu peguei o carro, já rodei 303 quilômetros em 8 horas e 52 de condução, que é justamente a média de 18,1 km por litro. Pode ver que dos 303, 143 foram em modo elétrico. Aqui é um super acumuladão, né? O carro estava aí com o computador de bordo praticamente desde a época que ele nasceu, né? Então, em 6.235 quilômetros, em 87 horas de condução, 14,4 km por litro. Aí a gente vê aí os 1.267 quilômetros em modos elétricos, modo elétrico, né? E agora aqui, ó, tá vendo que tá totalmente zerado. Esse aqui é quando você liga o carro, né? O carro já tá há 7 minutos ligado, mas consumo zero. Então agora é hora de ir até a cidade de Itu. Vamos ver como é que o carro se comporta nessa viagem, uma vez que, muito provavelmente, eu vou pegar um pouco de trânsito
E isso é o que faz a diferença aqui na Maverick híbrida. Pegando a Castelo Branco agora, já fiz praticamente toda a Marginal Pinheiros, mas vamos dar uma olhada como é que está o consumo da Ford Maverick. E olha só que legal, pessoal. Eu rodei aqui 21,3 km, 21,4 agora, né? 13,2 foram em modo 100% elétrico. Eu demorei aqui 45 minutos para fazer 21 km. A gente pegou um pouco de trânsito, né? E a média da Maverick nesse momento, 21,8 km por litro, né? Então foi muito boa nessa parte de trânsito de São Paulo. Agora vamos ver como é que vai ficar na estrada até Itu. Acabei de chegar aqui em Itu e vamos ver como é que ficou o resultado da média de consumo da Ford Maverick híbrida. Depois de 1 hora e 38, 86,7 km rodados, sendo 34,2 em modo 100% elétrico, olha que média sensacional, 20,3 km por litro. Foi muito bem a Maverick híbrida, mas vamos ver o acumulado aqui, olha só. Desde que o carro saiu de fábrica, 6.322 km, está com uma média de 14,5. Mas desde que eu peguei o carro, eu já rodei aqui 390 km em 10 horas e 24 de condução e a média foi de 18,5 km por litro. E o mais importante, né, olhando aí no cantinho inferior direito, o carro ainda não chegou ao meio tanque. Então a gente pode dizer efetivamente que a Ford Maverick híbrida é muito eficiente. É indiscutível que a picape Ford Maverick híbrida é extremamente eficiente no consumo, como vocês viram os números que nós mostramos. Mas olha só, vou usar os números do Inmetro só para comparação. Segundo o Inmetro, na cidade é 15,7 km por litro, nós conseguimos mais. E na estrada 13,6, conseguimos bem mais que isso. Só a título de comparação, quando a gente pega a FX4, né, com motor a combustão, ela faz 8,8 na cidade e 11,1 na estrada. Mas a gente vê que, sabendo dirigir a Maverick híbrida, você vai ter médias muito boas. E aqui é um tremendo diferencial, porque nós estamos falando de uma picape que não é leve, né? Ela sem carga, pesa 1.666 quilos. A gente pode dizer que é uma campeã em consumo quando a gente olha para o resultado final. Outro ponto também que encantou aqui nessa picape, o desempenho, né? A gente sabe que carros puramente híbridos normalmente acabam decepcionando nessa questão de desempenho, mas não foi o caso aqui. Aqui novamente, vocês viram aí o nosso número de aceleração que foi muito bom, mas vamos falar os números oficiais. Segundo a Ford, a Maverick híbrida faz 8,7 segundos. Se a gente comparar com a FX4, claro, ela é mais lenta, porque a FX4 faz em 7,2, mas quantas picapes você conhece que faz um 0 a 100 em 8,7 segundos? Aproveitando a matéria da Maverick híbrida, olha só, convidei o pessoal da Ford para ajudar a esclarecer pontos muito importantes que envolvem aí o novo produto. E para isso, mais uma vez, trouxe aqui o Denis Rossini, que é o gerente de marketing de produto da Ford, que vai ajudar a gente a entender o posicionamento de mercado. Por quê? Maverick híbrida vai chegar exatamente no mesmo preço da Maverick FX4 com motor 2.0 a combustão e a tração 4x4, né? Só que ela tem características diferentes, como vocês viram no vídeo. E mais, o preço fica próximo de Ranger Black e até mesmo de Bronco Sport. Mas ele vai ajudar a gente a entender quem é o cliente de cada um desses carros. E aí, Denis, o que você pode dizer pra gente? Vamos lá. Acho que é interessante primeiro a gente separar um pouquinho em 3 blocos, né? A gente falar de Bronco, falar de Ranger e falar de Maverick. Então, começando pelo Bronco. O Bronco ele é um SUV com uma capacidade off-road diferenciada, com sistemas de gerenciamento de terreno e modos de condução que dão essa sensação de aventura mais extrema. Ele é um SUV com uma capacidade off-road muito grande, e o cliente que está buscando isso, não necessariamente ele precisa carregar grandes volumes, mas ele quer ter uma vida de aventura, ele quer colocar o carro para fazer aventura num off-road, sem necessariamente precisar, por exemplo, de uma capacidade de carga de volume que uma picape tem. Então já podemos dizer que é o cara mais aventureiro do negócio. Ele é o mais aventureiro e ele não precisa necessariamente carregar coisas grandes, por exemplo. Tá? Isso é só uma das diferenciações. Quando eu passo para Ranger,
A Ranger, e você mencionou a Black por Que é a conta da 4x2, que quando vocês lançaram, vocês disseram que ela era mais urbana. E ela é mesmo. Se você olha para o portfólio da Ranger como um todo, ela é a mais urbana de todas as Rangers que a gente tem. Mas ela ainda é uma picape média, uma picape clássica, uma picape diesel, que tem o tamanho de uma picape média, que tem a capacidade de carga de uma picape média, que é uma capacidade de carga de 1 tonelada, né? E que dentro desse pacote urbano, não necessariamente ela precisa ir tanto ao off-road. Então, por isso, Mas ela é um se cliente torna que vai urbana. dar mais paulada na picape, por assim dizer? Ele é um cliente que ele sente a necessidade de ter uma capacidade de carga maior, seja em volume, seja em peso, de fato, e ao mesmo tempo gosta de um carro maior. Não vê problema em ter uma picape um pouco mais avantajada com um comportamento dinâmico de picape clássica. Então ele quer um negócio mais robusto. Mais robusto, Ok, exatamente. então a gente já viu a diferença aí dos dois. Exatamente. E agora essa aqui com a outra combustão, que aí fica mais embolado ainda. E aí a Maverick como conjunto, sem separar as duas ainda, o que a Maverick entrega que é diferente do Bronco e é diferente da Ranger? A Maverick é uma picape de verdade, ela tem a robustez de uma picape, mas é uma picape monobloco. E por isso ela consegue dar um conforto interno, ela consegue dar, inclusive pela distância do solo que ela tem, um comportamento dinâmico que ela junta, o que a gente costuma dizer de 3 coisas de mundos diferentes, mas que tem clientes que estão buscando exatamente isso, que está buscando a capacidade de ter uma caçamba e a versatilidade de poder carregar volumes maiores, o conforto interno de um SUV e o comportamento dinâmico de um sedã premium. Então ele está buscando mais conforto e praticidade. Exatamente. E ela é tão ou mais urbana do que uma Ranger Black, porque ela oferece o conforto que um SUV oferece, o comportamento de performance dinâmico, isso vale para as duas, de um sedã premium, e ela tem a capacidade e a versatilidade de uma picape, ela ainda é uma picape. Aí a diferenciação entre a FX4 e a híbrida. A híbrida é a mais urbana de todas, porque a híbrida, onde ela se destaca mais é na eficiência, No na trânsito autonomia, pesado. no trânsito pesado. Ela te entrega uma capacidade, um consumo de combustível de carro 1.0 com uma performance de carro esportivo. Enquanto a FX4 te entrega uma performance ainda maior, de carro ainda mais esportivo, mas com a capacidade de ter um nível de aventura que talvez não seja tão alto quanto o do Bronco, mas ela te dá essa capacidade de aventura ainda. Então é aí que ela se diferencia. O Bronco é mais off-road pesado para um carro monobloco, a Maverick FX4 é um pouquinho menos, mas ainda assim com alguma capacidade, e a híbrida é a mais urbana de todas elas, mas ela entrega uma eficiência, uma autonomia imbatível até de outros competidores diesel que a gente tem. Pessoal, vocês viram que apesar da proximidade de preço entre os 4 produtos da Ford, fica bem claro que cada um deles vai atender um tipo de cliente. E para responder algumas perguntas técnicas que envolvem aqui a Ford Maverick, olha só, eu trouxe aqui a minha amiga Ariane Campos, que é supervisora da engenharia da Ford América do Sul, que vai ajudar a gente com questões complicadas. Por quê? Lançamento da Maverick FX4 a combustão, capacidade de reboque 400 kg. Agora a Maverick híbrida também 400 kg, mas muita gente questiona, poxa, mas eu olho a ficha técnica americana e lá está dizendo que a capacidade de reboque é 2.000 libras, o que dá aproximadamente 900 kg. E aí, onde é que estão esses 500 quilos de diferença? Ariane, explica pra gente essa história. Bom, não tem diferença entre o hardware da versão americana e a versão que está aqui no Brasil. A diferença é que tem a legislação e as normas utilizadas são diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos usa-se a norma SAE e aqui no Brasil usa-se a norma ECE, que é a mesma norma europeia. Então a diferença é só no valor declarado, porque a gente tem 400 quilos aqui no Brasil e 908 quilos nos Estados Unidos. Então, como vocês estão vendo, pessoal, não é que a picape reboca menos, é que a normatização brasileira obriga que o número seja diferente. São regras que são aplicadas, mas a picape é a mesma que tem lá nos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo aí, a explicação está dada com clareza. Outra questão bastante polêmica, né? Suspensão, porque a FX4, a combustão, veio aí para o mercado com uma suspensão muito elogiada, né? Suspensão totalmente independente na traseira. Só que a Maverick híbrida está chegando ao mercado, né, com tração somente nas rodas dianteiras e uma suspensão semi-independente na traseira. Então, antes que isso crie confusão, Ariane, por que isso? A Maverick híbrida ela nasceu com esse conceito de eixo de torção na traseira, com a suspensão semi-independente, que é para um perfil ativo, que usa em centros urbanos, priorizando o conforto.
Nós também otimizamos uma outra versão, que é a FX4, com uma suspensão totalmente independente, para um uso fora de estrada, mas ambas priorizando o conforto. Mas essencialmente ela nasceu com esse conceito de suspensão semi-independente. Então vocês estão vendo, pessoal, não é uma questão de que a Ford capou aqui a picape, são aplicações diferentes. Essa, para um uso mais urbano, a suspensão semi-independente vai atender perfeitamente. Já a outra, que tem a tração 4x4, tem um diferencial traseiro, até para uma resolução mecânica, você tem que ter a Multilink. Mas a entrega das duas está baseada no conforto. Vocês viram aí no vídeo que eu mostrei que tem uma curiosidade aqui na versão híbrida, né? Normalmente esses carros, apesar de terem uma bateria de alta capacidade, tem que ter aquela bateria de 12 volts que conversa com todo o veículo, né? Multimídia, farol, ventilação e tudo mais. Mas nessa picape, essa bateria, vocês viram que está lá embaixo do banco traseiro. E aí, Ariane, por que a bateria foi parar lá embaixo? Nós movemos a bateria para o interior do veículo, posicionada embaixo do banco, porque a gente otimizou espaço no compartimento de motor para a transmissão ECVT e todos os sistemas de controle. Foi para uma otimização de espaço no compartimento do motor. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que um carro híbrido, né, pessoal, vai ter um motor a combustão e aqui é um motor 2.5, não é um motor pequenininho, mas todo o sistema elétrico, né? Então, para você organizar tudo isso, é preciso fazer uma distribuição para que tudo isso fique muito otimizado. Outra questão aí que gera confusão no mercado. Essa picape aqui tem aquele botão que é o seletor das marchas, aquele botão rotativo, e no meio tem um botãozinho ali L. Mas alguns carros da Ford no passado, aquele botãozinho era o botão do modo Sport. E tem gente que acha que aqui também é o modo Sport. E não é bem assim. Ariane, como é que é essa história do botão L aqui na Maverick? É bom esclarecer que não é o modo Sport. O modo Sport está disponível no modo de condução, no botão seletível, porém só na versão híbrida. Na versão FX4 não tem o modo Sport. E a função do botão L é segurar o carro em situações de declives mais acentuados. Na versão híbrida, que está equipada com a transmissão ECVT, esse efeito ele acontece através do freio regenerativo ou do freio de motor a combustão. Olha aí, pessoal, tá vendo? Então aquele botão L é para quando você vai descer ali uma rampa muito inclinada e você quer fazer aquele freio motor. Claro, na versão a combustão ele vai fazer isso reduzindo a marcha, mas aqui por conta da tecnologia ele vai usar uma coisa ou outra. Portanto, o funcionamento vai ser diferente da FX4, mas o objetivo é segurar a picape. E para a gente fazer qualquer tipo de consideração, qual é o preço da Ford Maverick híbrida? Pois bem, Ford disse que ela vai custar exatamente a mesma coisa da versão a combustão FX4. Ela não vai cobrar mais por esse carro. Então o que a gente consegue ver em relação à FX4 é assim, tem coisas aqui que ela tem a menos em relação à FX4. Por exemplo, né, o sistema de suspensão, que na FX4 é totalmente independente, a FX4 tem tração integral, essa aqui é semi-independente, tração somente nas rodas dianteiras, mas temos aqui a tecnologia híbrida, que como vocês viram faz toda a diferença quando o assunto é consumo de combustível. Só por aí a gente consegue entender que não é o mesmo cliente da FX4, né? A versão a combustão da Maverick já é para um cliente que vai fazer algum tipo de uso no fora de estrada e precisa da tração para essas situações. Já essa não. É a picape mais urbana mesmo, é para aquela pessoa que até viaja, mas viaja por estrada de asfalto, carrega alguma coisa na caçamba, usa aí um reboque, mas sempre numa área puramente urbana. E aí a gente vê uma picape que é diferente de todas as outras. Por quê? Ela consegue ter um elevado padrão de conforto, um desempenho convincente e com uma média de consumo que aí não há dúvida nenhuma, mais nenhuma outra picape no segmento consegue chegar perto da Ford Maverick híbrida. E se você gostou aqui da Ford Maverick híbrida, vai aí a minha dica de procurar as concessionárias Ford do Grupo Caminho. São várias unidades instaladas aí no interior do estado de São Paulo, onde você vai conhecer aí a Ford Maverick híbrida, vai poder fazer o test drive e mais, né? O melhor atendimento e o melhor negócio, não só aqui nesse modelo, mas em toda a linha Ford 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.